Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Essa é uma live que tem como objetivo divulgar e comentar um pouco do meu processo criativo, do projeto chamado No Encalço da Aventura. Esse projeto foi desenvolvido nos últimos 13 meses e ele conta com uma série de ações, pesquisas que envolvem o município, não, desculpa, o distrito, né, de Buenolândia, que é um espaço muito peculiar no estado de Goiás. E aqui a gente vai tentar destrinchar alguns conceitos que são importantes para esse projeto. E por isso eu fiz esse convite a dois profissionais que eu respeito, duas pessoas muito queridas, que é a Fabiana Assis e o Paulo Henrique Duarte Feitosa. Eu gostaria também de salientar aqui, logo nessa abertura, né, que estou fazendo agora, que esse projeto conta com o patrocínio da Catral, da Papelaria Tributária e conta com apoio financeiro do Programa Goiáses, via Secult Goiás e Governo do Estado de Goiás. Esse projeto, no Encalço da Aventura, ele nasceu a partir de uma viagem que eu fiz durante a pandemia, já quando eu tinha flexibilizado um pouquinho mais, eu acabei indo a Bruanolândia para conhecer um pouco desse espaço, que é um lugar muito curioso nesse território de Goiás, né? Buenolândia é um distrito, não é um município, é um espaço bastante peculiar, como eu disse, e ele está localizado entre Itaberaí, Ufaina e Itapirapuã. Fica então a 35 quilômetros da cidade de Goiás, com acesso pela GO 070, e, segundo o último censo, são cerca de 200 habitantes que estão ali, né, nessa área, e também mais próximo à zona rural. E ali a gente tem uma igreja que é muito importante, né, dentre os patrimônios que sobraram desse espaço, tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que foi a primeira igreja construída em Goiás. O que me chamou muita atenção em Gordolândia não foi exatamente o que sobrou dessa história, né? Mas o fato de que o distrito, que pertence à cidade de Goiás, ele ficou conhecido como Marco Zero de Goiás. Então a gente tem uma história que está bastante ligada ao retorno do Bartolomeu Bueno da Silva, o moço, né, ao território de Goiás. Ele foi guiado por essas picadas que tornaram o caminho, né, o acesso da colonização mais fácil e transitável, né? E aí ele chamou muita atenção nesse processo de colonização a junção dos rios Vermelho, que é um rio bastante conhecido, né? Muitos artistas se detiveram ao Rio Vermelho para a constituição de suas obras, de seus processos criativos ali em Goiás, né? É um rio que corta ali a cidade, o centro histórico, passa por ali. Então é a junção do Rio Vermelho com o Rio Bugre, né? E ali eles encontraram uma mina. Então, no século XVIII, né, em meados do século XVIII, foi erguido o povoado Arraial da Barra, que é o primeiro do estado de Goiás. Primeiro, ele foi erguido em caráter muito provisório, né? Vários ranchos de palha, e depois as construções mais sólidas foram desenvolvidas ali. E o que me chamava a atenção era justamente esse marco zero e a gente não tem muita informação sobre esse espaço, né? Eu sei que tem se feito um exercício de tentar colocar o Buenolândia, né, que já tem um nome muito curioso, né, de colocar a Buenolândia nesse mapa do circuito turístico, mas o que me chamava a atenção era justamente o contrário desse processo, né? Era pensar esse espaço a partir de outras questões que para mim são muito importantes. Então eu propus para essa convocatória do programa Goiáses um projeto de desenvolvimento de um roteiro cinematográfico, um documentário que tinha como foco o Buenolândia hoje, que a gente não tivesse tão ligado aos acontecimentos históricos que deflagraram a construção de Buenolândia, mas pensar esse território hoje, né? Quem são essas 200 pessoas que lá vivem?
como é que elas se relacionam, por exemplo, com Goiás, né, que é a cidade mais próxima, maior, a cidade maior e mais próxima, e como é que esses acontecimentos contribuem para esse em alguns momentos, esse apagamento, né, desse espaço. Porque é uma estrada difícil, dificultosa, né. Na verdade, ela não é uma estrada asfaltada, a principal que dá acesso ao distrito, então você passa por um monte de terra avermelhada, e ao final desse trajeto você encontra o local onde os rios se cruzam, né, o Rio Vermelho e o Rio Bugre. E para mim isso era muito interessante, esse trânsito. Não é apenas um qualquer distrito de Goiás, né, mas é considerado então esse marco zero, e isso foi me chamando a atenção. Então nesses 13 meses eu me dediquei a escrever esse roteiro, pensando numa estrutura de longa-metragem, em que a gente pudesse, conhecer mais as pessoas que lá vivem. Então, é claro que alguns fatos históricos acabam surgindo nos depoimentos, né, que foram colhidos, e também na estrutura do próprio documentário, do roteiro. E também produzi uma série de imagens, um ensaio fotográfico, que tem 13 fotos, da estrada. Então, eu fotografo da saída da cidade de Goiás até a chegada em Bornolândia. Eu fiquei muito encantada pela estrada, porque é uma estrada bastante. Eu fui, eu costumava ir mais em períodos mais quentes, então a gente tinha. Deixa eu isso aqui. Então a gente tinha nesse trajeto uma série de pontos, de curvas que foram me chamando a atenção, né. Então a documentação do processo toda foi se dando a partir desse trânsito, né, de Goiás até Bornolândia, pensando a estrutura dessas paisagens e de que maneira elas dialogavam com uma certa ideia de Goiás, né. Se lá é o marco zero de Goiás, por que que a gente não pode então fotografar esse espaço de modo a pensá-lo, então, como essa paisagem primeira, né, essa paisagem que dá origem a outros municípios. Será que esse território é um território intocado? Como é que a violência e as marcas da colonização, se apoderaram dessa narrativa? E o que que sobra disso, né? Então eu fui conhecendo alguns moradores da cidade, conversando com eles, trocando uma ideia, visitando algumas casas, especialmente aquelas mais próximas ali à igreja, né, que é esse marco, essa capela que foi erguida ali, e tentando, recolher algumas informações para a constituição desse roteiro, que eu espero filmar em breve, né. Espero que isso aconteça já no próximo ano, enfim. Mas o projeto ele vai até a fase da escrita do roteiro. Então, muito empolgado com esse processo de descoberta e de catalogação dessas informações, né, de agrupamento dessas informações, eu acabei também fazendo uma série de exercícios em que eu colocava em que eu propunha uma espécie de decupagem emocional das cenas do roteiro. Eu tenho chamado de decupagem emocional esse movimento de olhar para cada uma das sequências, né, eh, previstas no roteiro, e pensar o que que essa decupagem, o que que essa cena pede em termos emocionais para a constituição do roteiro. Então, se a gente vai para um recorte um pouco mais direto, se a gente tem uma relação mais próxima com um certo tipo de documentário, ou a gente vai propor um documentário mais de observação, né, tentando descobrir que tipo de abordagem é necessária para um documentário que tem como aporte a questão histórica, porque a gente está falando, né, segundo a história oficial, de acordo com a história oficial, que é a história sempre dos vitoriosos, né, eh, que é o marco zero, né, de Goiás. Esse termo é um termo muito curioso, né, considerado o marco zero de Goiás. O que que isso significa, eh, no contemporâneo e para o contemporâneo. Então, né, cada cena, ela prevista no roteiro, ela tem uma decupagem emocional, ela vai solicitando um tipo de emoção diferente ao longo
da minutagem que eu tenho pensado para o documentário, que é uma minutagem de 90 minutos. Então, o documentário está dividido em 15 blocos. A gente tem, cada bloco ele vai pedindo alguma coisa, ele vai solicitando um tipo de abordagem, que é algo que eu já tenho desenvolvido em outros filmes, né? Os meus filmes anteriores, eles têm um pouco essa competência de, de colocar um pouco o espectador, de mover o espectador para vários tipos de sentimentos ao longo do filme, né? A gente, é como se cada sequência fosse pedindo, solicitando um tipo de emoção do espectador, levando ele para determinado local, né? Colocando ele frente a questões que são novas, enfim, e como se também cada cena desautorizasse a anterior, enfim, a gente pode ver isso no Granada, né? Isso está muito evidente no Granada, que a gente sai de cada bloco, cada encontro com aquele homem, a gente desperta em nós sentimentos diferentes, né? Então eu queria que esse documentário, que esse roteiro desse projeto, que tem o título provisório de No Encalço da Aventura, que a gente pudesse acessar uma emoção diferente, né? Eu tenho chamado essa estratégia de decupagem emocional, né? E além disso, além de escrever esse roteiro, eu acabei, durante o processo de investigação, né, nesses pouco mais de um ano, eu acabei também desenvolvendo um projeto, umas, eu tenho chamado de uma revistinha, né? Uma revistinha pequena em que eu coloco, em que eu recupero um pouco um outro projeto meu. Então, essa pesquisa acabou se desenvolvendo em dois tipos de projetos, né? Em dois formatos. O primeiro que é o roteiro, né? Acompanhado dessa série fotográfica que em breve vai estar disponível. Essa série que eu faço fotografias da estrada, né? De Goiás a Boinolândia. E o outro foi um projeto Despertáculo, que é aquele projeto em que eu escrevo cartas para o Pio Vargas e para o Samuel Costa, né, que são dois artistas mortos precocemente, dois artistas goianos que faleceram precocemente, né? O, o, o Pio com 26, 27 anos e o Samuel Costa aos 33, 34 anos. Então, eu acabei escrevendo para o Samuel Costa, fiquei pensando que o Samuel Costa também poderia ser o meu marco zero. Então a ideia de marco zero ela foi sendo transformada para mim em dois momentos diferentes. Primeiro na escritura do roteiro, em que eu vou questionar essa ideia de marco zero, a ideia de tombamento, a ideia de ponto inicial, né? De que essa história supostamente começa ali em Buenolândia, quando na verdade a gente precisa levar em consideração todo a violência da colonização, enfim, a gente sabe disso. E no segundo momento eu quis desenvolver esse pequeno zine que tem uma série de fotografias e uma carta inédita para o Samuel Costa, né? Porque me chamava a atenção, olhando ali no processo de escrita da minha tese de doutorado, e descobrindo os arquivos do Museu da Imagem e do Som de Goiás, eu fiquei muito feliz quando eu descobri uma série de fotografias que o Samuel Costa fez de estradas, né? E a estrada é esse lugar, essa passagem, né? A estrada é sempre ela sempre esteve no radar do cinema, né? A estrada sempre foi um objeto que despertou muito interesse de artistas, de cineastas, pintores, enfim, viajantes. Então eu resolvi também fazer esse zine com uma série de fotos em preto e branco, como se elas fossem arquivos, né? Dessa chegada à Buenolândia e escrevendo hoje, né, em 2024, para esse homem falecido em 87. Esse homem que fotografou também estradas, especialmente quando ele vinha de Paris para Jataí, que é a cidade onde a família dele, de onde ele vem, né? Ele é de Jataí. Então ele vinha às vezes ele ia a Jataí para poder passar férias, etc. E aí ele fotografava essas estradas, né? Muitas placas, ele fotografou também animais,
fotografou montanhas, enfim, ele foi desenvolvendo uma espécie de gramática, eu acho, do tema rural ali, né? Isso me chamava a atenção, então eu resolvi também fazer esse processo, né? O projeto acabou ganhando esse, esse zine também, ah, a partir dessa investigação da ideia de marco zero, né? É, então, pensando nessas questões, eu resolvi trazer vocês dois aqui, o Paulo e a Fabi, para a gente colocar e trazer, abrir esse diálogo, né? Que a gente pudesse falar sobre questões que nos são comuns, né? A Fabiana, que tem uma trajetória no cinema, que desenvolve projetos em cinema, é diretora de cinema e também curadora, e também o Paulo Duarte, que é pesquisador, professor e tem uma relação de proximidade com a história da arte, né, o doutorado em história da arte, e que escreve, desenvolve projetos em história da arte. Então, fiquei pensando que a gente poderia dialogar e trazer algumas coisas aqui nesse encontro que vai ficar disponível no YouTube, né? E aí fiquei pensando que a Fabi poderia começar falando aqui para quem está assistindo, é, um pouco sobre a escrita do documentário, né? Muita gente me pergunta como é que se escreve um roteiro de um documentário, porque o documentário é justamente essa forma que lida com o improviso, né? Não dá para você, como um roteiro de uma ficção, colocar o que vai ser dito, né? Exatamente o que vai ser dito por um personagem. Então, como é que a gente estrutura esse roteiro de documentário, né? Como é que a gente pode escrever o roteiro de um documentário, né? O roteiro de documentário, ele existe ou ele é só um documento que vai servir para guiar a etapa de pesquisa ou a etapa de filmagem, né, Fabi? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está aqui. Queria agradecer o convite para estar participando aqui para a gente trocar essa ideia sobre um tema que eu adoro, que é falar sobre documentários, que, né, como o Benedito falou, eu tenho estado nesse caminho há algum tempo e eu acho sobre roteiro de documentário, né? Eu acho que é difícil pensar numa fórmula de fato, mas assim, o documentário também é muitas coisas, né? Não existe só um tipo de documentário. Por exemplo, se a gente volta nos anos 60, nos anos 70, ali, um momento que o cinema é revolucionado pela transição de equipamentos, que os equipamentos ficam mais leves, de som ali, e surge o cinema direto nos Estados Unidos e o cinema verdade na França, os documentários eram super roteirizados. Eles tinham totalmente controle do que eles queriam mostrar e do que eles queriam dizer ali, né? Se a gente pega um documentário que é mais ensaístico também, né? Assim, se a gente pega alguns filmes do Chris Marquet, que eu não sei se a gente pode chamar necessariamente de documentário, mas está tudo muito bem escrito, muito bem definido, muito bem, né, delimitado ali. Então, existem vários tipos de documentário e várias formas, não existe, acho que não existe de fato uma receita, mas lidar com a realidade realmente, eu acho que ela requer que quem está disposto a esse exercício esteja aberto ao improviso. E eu acho que nesses casos, pelo menos para mim, na minha forma de ver e na minha forma de exercer a minha prática, o roteiro ele funciona muito como um norte, para eu não chegar muito perdida no meu objeto, no meu personagem, no tema que eu quero trabalhar. Então, exige um tanto de pesquisa antes, né, sobre o tema, sobre os personagens, com muito diálogo antes com os personagens, antes de começar a filmar. E também essa coisa do diálogo antes de começar a filmar é uma coisa que é muito paradoxal, assim, porque ao mesmo tempo que você tem que ter o conhecimento, às vezes você pode perder o frescor daquilo que o personagem vai te dizer no momento que você está filmando, de fato. E então, assim, quando eu fui fazer o Parque Oeste, foi um pouco assim, eu me aproximei bastante do lugar e das pessoas que eu queria entrevistar, né?
Eu acho que eu vou falar um pouco da minha experiência, que eu acho que trazer experiência deixa a coisa mais perto, mais próxima de nós, assim, né? Como que funciona. É, Quando eu fui filmar o Parque Oeste, eu fiquei indo lá muitas vezes e eu tinha um roteiro, né, que era totalmente diferente do que aconteceu de verdade. E ele se tornou diferente por causa do acaso, né, que é muito maior do que a gente não tem controle sobre a realidade, sobre o que está acontecendo. Eu tinha um outro personagem, por exemplo, que sofreu uma AVC e perdeu a fala. Então ele não podia mais ser personagem, né? Então, assim, a realidade, ela é imponderável às vezes. E, e aí depois eu continuei indo lá, pensando como que eu ia fazer para que esse filme pudesse existir ainda, né? E a partir de tantas idas lá, eu fui encontrando outras personagens, e aí a coisa foi se transformando, né? Mas se a gente pegar o primeiro roteiro, a ideia inicial é totalmente diferente. E mesmo depois, que durante eu fui, eu ia lá todos os dias, voltava para casa, escrevia, né, sobre a experiência, sobre os encontros. E quando a gente foi filmar, também aconteceu tudo diferente. Assim, então, eu acho que é isso, assim, é muito diferente de fato da ficção. E é isso, acho que não tem uma receita. E eu acho interessante no trabalho do Benedito, no trabalho que ele cita, nos trabalhos que ele cita, nos trabalhos que ele faz, é que os seus filmes, eles transitam muito entre essa coisa do documental e do ficcional, né? Tanto no todos, eu acho, o Algo do que Fica, que é seu curta, depois veio como é que chama o outro? Depois o Longa, A última imagem. A Última Imagem, e depois o Granada, né? No Granada você tá bem roteirizado, né? O Granada é um documentário, é um personagem real, não existe cenário construído, mas o personagem está encenando a pedido seu o tempo, quase que o tempo todo, né? Ali, assim. Então, eu acho que é isso. O que que é o documentário? O que que é a ficção? Essa pergunta que sempre a gente se esbarra quando se propõe a fazer um documentário, né? A documentar uma realidade, sim. Acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que essa questão sempre teve no nosso radar também, né? De como é que a gente organiza esses elementos que a gente vai encontrando para poder filmá-los, né? E eu venho de uma experiência agora, né? Que é uma experiência mais longa, né? Uma pesquisa mais longa, né? Foram 10 anos de filmagem, né? Aliás, de filmagem não. Foram 9, 10 anos de processo com Granada, né? E agora eu vou partir para uma experiência que a pesquisa durou menos tempo, né? Que era um desafio também que eu queria muito ingressar, né? Que fosse um documentário que eu não precisasse de um tempo. Mas é curioso, porque eu acho que cada filme também vai dando as pistas, né? Da linguagem a ser empreendida. A gente sai muito com poucas certezas, né? A gente sai com essas poucas certezas para poder justamente descobrir coisas para poder desenvolver o projeto. E nas minhas visitas à Buenolândia, elas tinham como foco, cada visita tinha como foco, tinha um foco diferente, na verdade. Então, eu fui descobrindo coisas à medida em que eu fui conhecendo as pessoas lá e me interessando por temas que são temas que a gente tem redescoberto recentemente, né? Como a música sertaneja, a relação das pessoas com o campo, né? Ah, então, ali em Buenolândia, eu fui descobrindo coisas que para mim são novas, que não são coisas que estão nos outros filmes que eu já desenvolvi, né? E você falando um pouco disso, Fabi, da organização desse material, né? Dessa pesquisa, e que essa pesquisa precisa aparecer no roteiro, eu fico pensando que o roteiro do documentário ali, ele precisa, claro, né, dar alguns indícios do que a gente está a fim de buscar quando a gente vai a campo, de fato com a câmera, né, descobrir as coisas. Mas
Eu sei que quando a gente começa, aponta a câmera, que a gente começa o processo de filmagem, tudo pode acontecer, né? Inclusive aquele personagem que a gente, na etapa de pesquisa, que a gente achou que fosse o personagem, que é o personagem que vai render, né, mais o filme, que vai acrescentar muitas camadas ao filme, de repente ele não funciona quando a gente já entra nessa toada de filmá-lo, né? E aí a gente descobre que, nossa, tem uma outra questão que surgiu no meio ali, um personagem novo que surgiu, e aí ele é incorporado ao filme, ao roteiro, né? Porque eu venho também dessa experiência de filmar indivíduos, são filmes quase retratos, né? A Última Imagem é um filme que tem como foco esse poeta gay cego paraense, né, que vive fora do Brasil. Então é quase um retrato desse cotidiano dele num país que não é o seu país de origem. E aí depois o Granada também, que é um filme um pouco retrato, que a gente acompanha em vários encontros que eu tenho com esse homem, né? Aí de repente agora eu tô tentando olhar para uma coisa que não é exatamente um ser humano, né? Mas eu estou olhando para um espaço, para uma espacialidade. Então, a questão do espaço me parece agora mais que ela é o foco desse novo projeto, né? Olhar para Buenolândia como esse espaço, né? Então, é claro que várias vozes vão surgir nessa paisagem. Então, a gente tem sou fulana, dona fulana, né? O jovem que até hoje vive lá e que vai para as festas sertanejas que acontecem em Goiás. Então, a professora da escola local, né? Então a gente tem agora várias vozes no documentário, não é só uma voz, né? Não é só um personagem, a gente tem vários personagens, né? E isso para mim foi a coisa mais difícil de lidar na escrita desse roteiro. Eu vou contar com essas vozes e que eu não vou ter aquelas vozes que são as entrevistas que reafirmam ou que sublinham alguma coisa, né? É o especialista que vai falar sobre algo no meio do documentário. Isso é uma coisa que eu não não estou prevendo para esse projeto. A gente vai conhecer a história de Berlândia não pela voz dos historiadores, dos sociólogos, que vão problematizar algum tema, mas a gente vai pensar a história de Berlândia a partir de seus moradores, de um grupo de moradores que eu conheci, que vão aparecer nesse documentário, né, em breve, se a gente conseguir filmá-lo, né? E outra questão que para mim surgiu, eu acho que o Paulo pode comentar, que é essa paixão, né, esse interesse pela paisagem. Eu me lembro de uma entrevista que o Wim Wenders, acho que foi, não sei se foi, não, acho que foi o Herzog, foi o Werner Herzog, e ele fala que, não, eu tenho dúvida se foi o Wim Wenders ou o Herzog agora, mas um deles estava filmando fora da Alemanha, e aí ele mostra uma certa preocupação em filmar a paisagem do outro, né? A paisagem que não é a sua paisagem. E aí ele opta por, acho que ele acaba optando por não, ele foge desse interesse pelos pontos turísticos, né? Pelos locais que são óbvios, que são os locais que a publicidade ou que a televisão se interessa, né? Um pouco o processo que eu construo ali naquele trabalho exibido no Octo Marques, na minha individual, né, na Pantera Solidão, que é quando eu filmo Paris e não mostro exatamente os pontos turísticos, mas os arredores dos pontos turísticos e começo a fazer perguntas sobre aquelas pessoas. E aí, segundo eles, né, não sei qual dos dois, mas ele acaba afirmando que ele não queria se deslumbrar com essa paisagem, né? Ele não queria recorrentemente tocar nessa paisagem e usar uma câmera que é quase uma câmera que admira a paisagem, uma câmera muito refém dessa paisagem. Uh, e isso também é uma preocupação na escrita desse roteiro agora, porque eu fiquei com vontade de que a gente descobrisse Boinolândia sem precisar recorrer, por exemplo, aos pontos turísticos ou as fotografias que aparecem quando a gente dá um Google em Buenolândia, Goiás.
né, que é a imagem da matriz, aquele grande paço que tem ali. Enfim, não são muitas as imagens que aparecem de Banolândia. A gente já tem esse diferencial, né, porque de fato é um ambiente que se transformou bastante com o tempo, mas eu não queria recorrer a esses símbolos, né, que são inclusive símbolos bastante coloniais. Eu queria que a gente olhasse para a história desse distrito a partir dos ambientes internos de seus moradores. E que a gente descobrisse a cidade muito a partir dessa estratégia de acessar a casa dessas pessoas e que elas nos apresentassem o distrito dentro de suas casas. Então, isso também foi um desafio para a escritura desse roteiro. E aproveitando que o Paulo, né, esse convite que eu fiz ao Paulo, queria que você falasse um pouco disso, Paulo, assim, da questão da paisagem, né? Como é que ela é, o que que a gente aprende com a paisagem, né? E por que que ela é um tema, né, tão importante para a história da arte, né? Ainda nessa toada, né, dessa diferenciação entre ser humano e natureza, né? Essas duas matrizes, né? Enfim, que a gente tem, né? A gente tem documentado na história da arte. Queria que você comentasse um pouco isso, né? Como é que você vê essa questão da paisagem no campo das artes? Bom, em primeiro lugar, queria dizer boa tarde, né, a todas, todos que estão assistindo. Queria agradecer mais uma vez, né, o convite por estar aqui, né, conversando sobre coisas que nos interessam, né, que não tem coisa melhor do que poder fazer isso com amigos, né, que é o que a gente está fazendo aqui. Bom, tentar responder assim, né, mas talvez pensar, estava escrevendo aqui enquanto eu te ouvia, apresentar um pouco a questão em relação à Bornholândia e também à paisagem. Vou tentar pensar aqui conjuntamente com vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, eu fiquei pensando, né, como paisagem e viagem, elas acabam indo quase que juntas, né? E aqui pensar, por exemplo, essa sua imersão, né, nesse distrito, né, de Bornholândia e, portanto, aí tentar capturar essas paisagens e ao mesmo tempo essa estrada que também foi colocada aqui em certo modo, né? Quando a gente pensa a paisagem, por exemplo, na história da arte, que é o campo no qual eu tenho trabalhado, pesquisado e escrito, a gente pode pensar que a pintura de paisagem ela vai aparecer ali na virada da Idade Média para o Renascimento, e que uma das primeiras pinturas assim importantes mesmo em relação a isso é a Tempestade de Giorgione, que ela parece justamente, né, uma grande paisagem com um corpo humano ali que parece quase que uma colagem, que ela parece ali quase que, né, colocada ali quase que como nota de rodapé. E é muito curioso isso porque é um momento no qual essa paisagem ela aparece como de forma bastante independente, mas ela já tem aí alguma relação com a realidade, né? Porque justamente nesse período do Renascimento entende-se a paisagem, ou mesmo entende-se a pintura, né, a partir dessa janela albertiana, então, esse quadrado que nos leva, né, esse retângulo que nos leva talvez aí a uma outra realidade. É curioso porque pensando no decorrer do tempo histórico, quando, sobretudo no século XIX, como isso vai mudar com o avanço da técnica, né? 1848, quando começa a ter aí as primeiras pinturas em tubinhos, né? Essas que a gente conhece, e permite os artistas pintarem a plein air, né? Praticamente ao ar livre, ou mesmo fugir, né? Sair dos seus ateliês e fazer uma incursão e pintar diretamente, né? Aquelas paisagens que eles estão vendo. É curioso entender ou pensar como nesse momento histórico a paisagem ela cobra ou ela adquire, em certo modo, quase que uma independência em relação aos outros assuntos, aos outros temas. E a paisagem ela começa a ser para os artistas e para esses viajantes, porque é o momento no qual os artistas cada vez mais começam a viajar, é o momento em que aparece, por exemplo, a estrada de ferro e, portanto, permite essas grandes locomoções entre um território e outro,
e os artistas começam a pensar um pouco essas paisagens às vezes nunca vistas até então, e a capturá-las através da pintura. Eu acho interessante porque, em certo modo, isso reflete no modo contemporâneo. É curioso porque talvez as técnicas mudaram um pouco, mas eu diria que às vezes a, o objetivo ou as próprias funcionalidades não mudaram tanto em relação ao que o artista quer obter da paisagem. Eu acho muito bonito, Benedito, quando você, né, nesse trabalho que você apresentou justamente na Pantera Solidão, mostra, né, ou tenta capturar uma outra paisagem que não é aquela que a gente está acostumados a ver, ou a pensar, ou a analisar. Pensando mais uma vez em Buenolândia, nesse projeto, desse roteiro que você comenta, eu acredito que pensar a paisagem a partir desses personagens ou dessas casas, né, dessas histórias, dessas micro-histórias, dessas micronarrativas que estão ali, em certo modo, e não a paisagem clássica, ela dialoga de fato talvez com o que a gente hoje discute ou pensa no contemporâneo. Uma coisa interessante, eu lembro agora recentemente, faz coisa de menos de 5, 6 anos, apareceram as primeiras imagens de Marte, né, que foram capturadas por um robô, e eu lembro, né, que foram noticiadas, né, a primeira página nos jornais, eram imagens em altíssima qualidade, etc. E eu lembro rapidamente que essas imagens começaram a circular e todos começaram a discutir a paisagem justamente de Marte, né? Uma paisagem que nós, como seres humanos, não vimos nunca, né? Mas que o ser humano começou a entrar nesse território, nesse espaço-território, e começar a capturar através desses novos objetos, dessas câmeras, etc., né? Com os avanços científicos, essas novas imagens. A paisagem, ou essa captura da paisagem, ela acaba sempre sendo algo, né, que você, evidentemente, em relação a uma captura meio que violenta do espaço-território, mas ela não é muito diferente do que, por exemplo, os primeiros colonizadores fizeram, né, quando eles chegam em outros territórios, como pode ser, sei lá, os pintores da escola Hudson, né, ou mesmo os da escola de Barbizon, em Paris, etc., ou mesmo os colonizadores que chegaram nesse espaço-território que é o Brasil, aí começaram a realizar essas pinturas de paisagens completamente novas. Insisto, mais uma vez, eu acho que talvez a funcionalidade, né, as formas vão mudando, mas talvez o que se está em jogo em relação à paisagem, eu não sei até que ponto vai mudando. Eu gostaria, talvez, de pensar um pouco como essa visita à Buenolândia, Benedito, esse espaço, território, pessoas, como você mesmo vai realizando no contemporâneo, nas imagens fílmicas, talvez, essa quase que uma radiografia, né, dessa cidade, entendendo, né, aqui, é claro, não no campo da pintura, mas sim no campo talvez da imagem fílmica. Talvez a geografia, né, a geografia ela acaba sendo, ou ela é, de fato, ainda um espaço no qual esse artista novo, e no caso você, né, esse artista que vai chegando nesse território, como lidar com esse espaço, com esse território, com essas pessoas e capturando essas novas paisagens. Então, Paulo, eu também fico pensando muito sobre isso, assim, sobre esse trânsito, né? E aí claro, né, esse projeto ele prevê então a escrita do roteiro, né? Mas eu também acabei propondo que eu entregaria, né? Uma das etapas que eu vou mostrar uma série fotográfica, né? Mas que não seja uma série fotográfica, um material fotográfico que é aquele usual, né, que a gente geralmente faz quando está fazendo pesquisa de documentário, né?
Você vai lá, fotografa a casa, que você fotografa alguns ambientes da casa da pessoa, que você fotografa esse possível entrevistado, ou que você acompanha o dia a dia dessa figura e vai fotografando os locais onde ela transita. Eu queria que fosse uma série fotográfica que desse conta justamente um pouco daquilo que você apontou, assim, né? Da questão desse trânsito e dessa incompletude, um pouco da incompletude de acessar esse território, né? Porque a Bornolândia, de fato, é uma área, um território, um distrito, uma currutela, mas é um espaço, um território, um local, um ambiente, né? Muito, claro, a geografia vai propor uma série né, de categorias, né, de diferenças para essas categorias de ambiente, território, etc. Mas eu gosto de pensar que esse local, né, que esse parênteses no mapa de Goiás, ele é um local que congrega muitas dessas definições interessadas, que interessam ao campo da geografia, né? Então eu comecei também a me aproximar de alguns conceitos da geografia para poder pensar muito sobre a ideia de espaço ali, né? Sobre o que, que isso significava, né? E por que, que chamou tanto a atenção a paisagem do encontro dos dois rios, né? Por que, que isso sempre está noticiado na narrativa colonizadora? Por que, que isso sempre chama muita atenção, do encontro desses dois rios? E de fato é uma paisagem muito interessante quando você atravessa a ponte e vê ali os dois rios se encontrando. Eu fui mais em períodos de seca, né? Períodos mais ensolarados, com muita seca. Então é claro que a gente acabava encontrando um fiapo de água cruzado com outro, né? Não é toda aquela imensidão dos séculos passados que eu imagino que isso tinha ali, né? Essa mata ciliar preservada, enfim, a gente sabe dessa transformação dessa paisagem, né? Então, quando eu pensei, caramba, como é que eu vou, então, apreender todas essas camadas de significado? Como é que eu vou colocar e traduzir isso, colocar isso no mundo, sem precisar recorrer a ah, algumas fotografias que são diferentes daquilo que eu faço diariamente, né, desse álbum obsessivo, constante, né? Eu pensei que eu vou olhar justamente para a estrada principal que dá acesso a Bornolândia. Então, inclusive quem me acompanhou nesse processo de visitação foi o Emiliano Freitas, artista, né, que vive em Goiás. O Emiliano foi comigo algumas vezes ali durante esse período de pesquisa a Bornolândia, e o Emiliano ficava preocupado porque eu fotografava muito pouco, né? E eu fotografei pouquíssimo essa paisagem do encontro dos rios, a ponte. É claro que eu fui fazendo, né, mas algumas imagens que dão conta desse imaginário, né? A igreja, enfim. Mas eu não queria exatamente isso, né? Eu queria olhar para outra coisa que está manifestada na paisagem que antecede a chegada à Bornolândia, né? Então a série fotográfica acaba olhando para para esses blocos, né? Para essas imagens que parecem cartões postais de qualquer lugar do mundo. Eu digo qualquer lugar do mundo porque elas não têm algum referente. Bem-vindo à Bornolândia, ou a 2 quilômetros Bornolândia. Não tem, né? São paisagens de cerrado feitas ao entardecer, que a gente vai se aproximando e que a câmera quase mantém o mesmo eixo. Então a gente tem como se fossem cartões postais desse lugar, né? Que é um lugar que não dá exatamente para saber de onde vem aquilo, né? Onde é que veio essa imagem, de onde ela vem, né? Qual é a origem dela? Porque geralmente os documentos históricos eles têm como inclusive ato de ficção que compete aos documentos históricos,
é essa adesão que eles fazem aos nomes próprios. Os documentos, eles estão interessados em nomes próprios, em substantivos próprios. O que, quem, quando, onde. Então, tem nomes de cidades, proprietários, posses. Então, eu queria fazer justamente o contrário disso, né? Pensar que essas imagens, elas não vão responder a esse lead jornalístico, né? O que, quem, quando, onde, por que fez. Queria que fossem imagens aparentemente virgens, intocadas desse espaço, que é um espaço tão mítico, né? E que reflete também o drama da colonização, o drama da apropriação dessa terra, da dizimação dos povos indígenas que ali viviam, né? E aí eu acabei fazendo essas imagens, tentando resgatar um pouco dessa ideia de uma paisagem. Eu acho que é uma paisagem um pouco disso, uma paisagem tocada, uma paisagem preservada. Então a gente vai se aproximando de Guanulândia pela paisagem. Tem uma ou outra fotografia que o ângulo varia, mas é sempre muito frontal e a gente vai tentando acessar até chegar próxima a Guanulândia, né? Mas você olha, pode ser o interior de uma outra cidade de Goiás que tenha um cerrado, enfim, ou sul de Minas Gerais, ou um pouquinho no sul da Bahia, mas o meu interesse era escapar um pouco das representações oficiais que a gente tem de Bornolândia, que também eu digo, reafirmo aqui, não são muitas, não tem muita literatura, muita fotografia com foco em Bornolândia, né? Porque é um território que está sendo redescoberto, eu acho, também pelo poder público e também pelo turismo, né? As pessoas têm olhado recentemente para esse território, né? E aí eu tentando, né, descobrir como é que eu poderia alocar essas imagens numa série fotográfica, né, e que a gente conseguisse dar conta da dimensão dessa, desse espaço, né, desse território. Eu acabei optando por cada mês, é uma fotografia de cada mês, né? É uma foto que foi feita em cada mês a pesquisa, e aí a gente vai juntando essas imagens e quase compondo um nascer ou um pôr do sol. A gente fica em dúvida quando vê as imagens, né? Se elas estão olhando para quê exatamente. Então, eu acho que o roteiro, de fato, né, o roteiro ele trata desse encontro com algumas pessoas em Bornolândia, com esse desejo de construir um pouco a história, né, de levantar essa atualidade de Uberlândia a partir de seus moradores. Mas a série fotográfica, ela é ao contrário disso, né? Ela inclusive, ela é um acesso, uma via de acesso a Bornolândia. É justamente essa estrada que liga Goiás a Bornolândia. Então, a gente foi parando nessa estrada e fotografando e juntando esse material que foi emprestado para se tornar uma série fotográfica apartada, né, do projeto, e também foi algumas imagens que não entraram na série, entraram nesse zine que tem a carta que eu escrevi para o Samuel Costa. Resolvi me comunicar com um goiano que também fotografou estradas, animais, esse ambiente rural, né? Isso para mim é muito importante, especialmente agora, né? E assim, essa série fotográfica também se faz escolhas. Ela também está roteirizada, então, né? Assim, as suas escolhas e recortes, né? Porque senão eu acho que o roteiro ele pode servir muito para isso também, para poder trazer esses recortes, senão a coisa fica muito aberta, né? Assim também. Porque esse recorte, a gente sabe, né, Fabi, que esse recorte ele é fundamental Hum. para poder rascunhar o roteiro e depois para poder filmar, porque um filme não vai conseguir dar conta de um fenômeno completo, a gente precisa fazer escolhas, né? Eu cheguei a pensar que o documentário poderia não ser sobre os moradores, contando suas experiências com o espaço, mas justamente a estrada que antecede, a estrada que dá acesso à Bornolândia,
né, um pouco que a série fotográfica também fosse aproveitada no filme, né? Mas eu acho que não, acho que eu estava a fim de fazer eu queria que tivesse essa questão da oralidade, de convocar essas vozes, isso para mim era muito importante. Então, acabei mantendo dois projetos diferentes, que é o que estava previsto quando eu submeti o projeto ao programa Goiás, né? Que a gente tivesse uma diferença entre isso, né? Uma série fotográfica e o roteiro. É, porque eu acho que, assim, roteiro é sobre fazer escolhas também, né? E muito sobre escolher o que fica de fora também, né? Assim. Demais, exatamente. Inclusive, fotografar também essa estrada foi isso, né? Essa coisa de apontar a câmera. Gente, é isso. Tem algumas placas, tem umas interferências. Eu fiquei também estava muito inspirado por um youtuber. Não, ele na verdade eu acho que ele posta no TikTok e no Instagram, mas ele é um cara que usa um aplicativo, tipo um Google Street View, que ele joga essas imagens Street View, e ele tenta descobrir onde é que essa paisagem, ela é de onde essa paisagem. E ele sempre acerta, é impressionante. É de, sei lá, da Escandinávia ao interior do Peru, ele conhece todos os lugares. Ele vai procurando essas pistas na paisagem. Ele vira a câmera, ele detecta uma placa, ou ele olha a temperatura, onde o sol se põe. Ele é um rastreador dessas paisagens. Isso me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando, caramba, será que se eu entregasse para ele as imagens que eu fiz da estrada de Buenolândia, será que ele conseguiria descobrir que se trata de Buenolândia? Porque elas me parecem fotografias que fazem parte de uma série de outros espaços. Não são fotos tão especiais, né? Não são fotos tão meticulosas ou que revelam algum tipo, né? Não há sequer presença humana, não tem animais. Então, eu fiquei muito pensando se ele conseguiria vencer esse desafio, né? Então, eu acabei mantendo a série fotográfica nesse sentido, que ela conseguisse dar conta dessa imensidão. Então, despessoalizo na série fotográfica, né? Retiro qualquer vestígio humano, seja em placas, pegadas, vaqueiros, ou nas legendas das fotos, elas têm nomes, né? Elas têm títulos, mas eu despessoalizo em tudo, né? Elas não têm, por exemplo, elas não têm um título que remete a uma narrativa. São fotos quase cruas, né? Parecem fotos encontradas é, em algum banco de imagem que a gente não consegue detectar de onde isso veio, né? Então, para mim, isso precisava acontecer, que a gente olhasse para essas imagens e despessoalizasse, né? Que a gente não tivesse qualquer vestígio humano nelas e que no roteiro, no documentário que vai ser filmado algum dia, eu espero que ano que vem, que no documentário a gente reconheça essas vozes, né? Aí sim que a gente tenha registros orais, imagens de pessoas, depoimentos, né? Eu gosto de entrevista, acho que entrevista, o cinema brasileiro ele quis se desfazer um pouco das entrevistas, o cinema brasileiro contemporâneo ele tentou se apartar um pouco da entrevista, porque a entrevista era muito jornalística, né? A entrevista era. A entrevista não dá conta. E eu amo entrevista, adoro entrevista. Acho que isso. Eu faço isso no Granada, né? A gente tem uma série de entrevistas com aquele personagem. Eu queria recuperar um pouco a entrevista no documentário, que a gente entrevistasse as pessoas. Eu gosto disso. E aí a série fotográfica faz o movimento inverso, né? Quase esse exercício de que talvez um complemente o outro, né? Ou que os dois fazem parte de um mesmo projeto que se chama No Encalço da Aventura, né? Ou seja, seguindo as pistas da aventura. E que aventura é essa? Então, tudo isso foi sendo problematizado ao longo desses 13 meses. Né? Eu acho que quem está assistindo, Fabi, agora ou depois, que a gente disponibilizar esse encontro, eu acho que você poderia sugerir alguns filmes para essas pessoas, né? Sei lá, 2 filmes que você acha, 2 documentários que você acha fundamentais para a gente pensar essas questões que a gente levantou aqui.
Eu acho que quando você falou sobre a entrevista, me veio um filme à cabeça. Eu não pensei em nada antes, em sugerir, em títulos que eu poderia sugerir aqui agora, mas veio muito à cabeça aquele filme do Caetano, com o Caetano Veloso recentemente, que é um filme que é inteiro uma entrevista com o Caetano, sentado no mesmo lugar, na mesma cadeira, e o filme inteiro é Narciso em Férias, se não Narciso me em Pé. engano. Narciso em Férias. Eu acho que ele pode ser um filme interessante para a gente pensar essa coisa do roteiro, da entrevista, e não Exatamente, né? sei, me veio Que roteiro é aquele, né? que roteiro é aquele. E também pensei muito quando você ficou falando dessa coisa da entrevista e do roteiro, fiquei pensando nos filmes do Eduardo Coutinho, né? Assim, nos que ele também usa um lugar só, que, né, que ele vai ali se desfazendo dos recursos do cinema, de movimento de câmera, de música, né, e vai, é, vai diminuir o termo certo, mas ele vai sintetizando tudo a um lugar só, a câmera parada. O último filme dele, que não foi finalizado por ele, por exemplo, com as crianças, mostra isso, as canções que ele faz sobre pessoas que gostam de músicas do Roberto Carlos, por exemplo, Uhum. né? E ele tem muitos nesse estilo, assim. Então, acho que seria isso, assim. Ótimo, acho que são boas dicas, né? Para a gente conseguir ver a complexidade do trabalho de entrevista e também dessa sintetização, né? Eu acho que ele se aparta um pouco dos recursos, né? Dos recursos que o cinema narrativo, especialmente, disponibilizam para gente, né? São filmes que não usam muito a música, ou essas estratégias que você comentou, né? De movimento de câmera, enfim, não tem muito isso, né? Ali com o Caetano é bastante frontal também, né? A gente tem o Caetano sentado e eu imagino que um roteiro de perguntas foi realizado, né? Que Eu acho que é um roteiro muito bem estruturado, assim como os do Coutinho, né? exatamente, que a gente tem uma série de questões que vão surgindo, que vão amarrando as perguntas, né? É bem provável que isso tenha acontecido ali, sim. Acho que isso faz parte do próprio processo de constituição dessa, dessa estratégia, né? Essa estratégia de filmar, né? De filmar aderida a uma prática de entrevista, sem dúvida. É. E, Paulo, agora pensando nesses desdobramentos da paisagem, né? Uma coisa que você falou que eu também fiquei pensando, que é sobre como é que a gente constitui. Eu acho que a gente está no momento de tentar constituir uma espécie de. Não é um bom nome que eu vou falar, mas eu acho que a gente tem feito um exercício recente em Goiás, que é tentar levantar uma série de práticas e de artistas que estão lidando com o conceito de goianidade, né? A ideia de goianidade, porque parece que isso sempre teve muito evidente em trabalhos de artistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, eles sempre lidaram muito com isso, né? Sempre lidaram com isso, com seus territórios, com seus temas, com seus, né? E eu acho que isso tem ficado cada vez mais forte em Goiás. A gente tem contado as nossas histórias, né? Sem precisar, sem precisar negar ou esconder esse interesse que a gente nutre pelas questões que estão no nosso dia a dia, né? Seja as questões referentes à urbanidade de Goiânia, ou questões que aparecem das vivências que nós, né, nascidos no interior do estado, artistas que nasceram no interior do estado, lidam com esse trânsito que fizeram de suas pequenas cidades para Goiânia, que é uma pequena, grande cidade, ou uma grande cidade, enfim, depende da escala, né? Mas a gente tem feito esse exercício, né, de tentar levantar essas práticas artísticas que estão lidando com o tema, né? Eu estou usando o termo tema, né? Mas a gente sabe que, na verdade, isso se desdobra em outras coisas, mas com o tema Goiás, né? A gente tem feito esse exercício. Queria que você comentasse um pouco isso, como é que você vê esse movimento, e o que você destacaria, assim, quais
quais subtemas são importantes para a gente agora, que você acha? Enfim, pensando nisso, né, eu fiquei me perguntando, né, se Buenolândia, então, é esse marco zero, o Ocidente, a história do Ocidente, dos vencedores, sempre ficou muito interessada sempre esteve interessada pelos monumentos, né? E também por esse desejo de se levantar estátuas, de se levantar esculturas, enfim, monumentos que dessem conta dessas vitórias, né? E eu fiquei pensando, poxa, será que não está na hora também da gente acessar esses lugares, né? Essas histórias que estão repetidamente contadas e, enfim, né? Fiquei com vontade de olhar para Bornolândia no primeiro momento com esse enfoque, né? Depois, é claro que o projeto foi sendo transformado, eu fui descobrindo outras coisas, fui me interessando por outras coisas, porque a gente também sai a campo e os nossos interesses vão nos guiando, né? Então, eu fui descobrindo ali em Bornolândia uma coisa com a música sertaneja que me interessou, e isso foi incorporado ao roteiro. Enfim, queria que você comentasse um pouco isso, como é que você tem enxergado esse movimento e como é que a gente tem olhado para isso. Benedita, essa é uma pergunta não somente interessante, mas importantíssima da gente realizar agora, né? Porque, como você mesmo comentou, parece ser que outros estados, sobretudo os mais hegemônicos no nosso país, né, eles sempre estiveram preocupados, né, com suas próprias histórias mais constitutivas. E aqui parece ser uma realidade que emerge, eu acho que com certa força, sobretudo na nova geração, né? E, evidentemente, você é um desses artistas, né, que já há algum tempo vem está preocupado com pensar esse espaço-território que a gente chama de Goiás, né? Tanto a capital, Goiânia, é claro, como seus espaços de interior, né? Acredito que não somente através do cinema, mas através também das artes visuais ou mesmo da poesia, a gente vê toda uma nova geração, sobretudo percebo inclusive dentro ali inclusive da universidade, da Faculdade de Artes Visuais, esses artistas começam a estar preocupados. Parece ser que eu acredito que houve um momento no qual havia uma espécie até, vou colocar até entre aspas, de um constrangimento em ser do interior, ou de ser mesmo desse estado de Goiás, em que você até escondia as suas próprias raízes, né, para estar em outros lugares, não sei, eu percebi isso, né? Eu nasci em Goiânia, nasci aqui na Rua 4, embora morei muito tempo fora, volto e percebi essa coisa, né? Mas hoje parece ser que há, e que bom que isso está acontecendo, né, ao perceber uma geração que não somente não quer esconder isso, mas que quer fazer tudo isso vir à tona, né? Há uma preocupação sobre esses pequenos grandes temas, ou esses grandes pequenos temas que têm a ver com a nossa história recente, né? Com essa modernidade meio truncada que acontece aqui em Goiás, né? Com essa modernidade caipira, com essa modernidade que ela tem uma cronologia e que ela tem uma história muito específica, muito diversa, né, da de outras histórias hegemônicas dentro do Brasil. Em relação à música, me interessa muito isso. Tem me interessado cada vez mais perceber os artistas, né, que enxergam, por exemplo, a música sertaneja como esse lugar no qual é possível entender esse espaço-território, no qual ali existem toda uma série de contradições dentro da música que ela também é levada para outros lugares, desde os assuntos amorosos, os assuntos das viagens, das incursões dentro do interior do estado. Vale a pena dizer a sua última exposição junto do Emiliano Freitas, né, o Terra Caçula, que também está discutindo precisamente essas questões. Mas também temos outros artistas aqui no estado que começam a pensar essa, vou dizer, quase que história meio que a contrapelo, né, em certo modo, e que é cada vez mais urgente de se pensar, porque é uma história que vale a pena ser contada. Acho que é isso. E esse trabalho em Buenolândia, Benedito, eu acho que
vale celebrá-lo. Fiquei pensando muito nas imagens que você começou comentando, né? Pensando que toda imagem, e recuperando tanto o que a Fabi e o que você comentou, né? Ela acaba sendo uma ficção cartorial, né? Essas imagens. Elas é uma ficção e um documento de cartório ao mesmo tempo, né? Que quase que certifica, né? Mas quando você comenta que essas imagens feitas em Buenolândia que fogem das imagens tradicionais, elas me lembram também as imagens de Marte que eu comentei anteriormente, né? Parece que eu não sei exatamente onde é, eu não sei exatamente que lugar se refere, mas estou falando de Goiás, né? Esse espaço território que pelo menos eu sei, nós que estamos aqui gostamos muito. Ah, acho que é isso, Benedito. A Fabi também tem olhado, né, para essas questões de Goiás, né, Fabi? Um pouco interessada nessas mulheres que estão desenvolvendo projetos, né, no sertanejo, Sim, tem feito sim. essa pesquisa, né? Queria que você comentasse um pouco também. Não, assim como o Paulo falou, eu acho que essas questões também me interessam, porque eu acho que elas nos constituem também, né? Assim, por muito tempo a gente nega, fica com vergonha, né? Mas eu acho que olhar para elas é fundamental, assim. E essa coisa também, por que que uma manifestação artística ela merece atenção e a outra merece desprezo, né? Desprezo de certa parte da sociedade. Também são manifestações artísticas, também tô, né? Assim, a música sertaneja, por exemplo, já que estamos falando disso, ela também está tocando emoções de milhares, de centenas de pessoas no Brasil inteiro, né? Então, por que não olhar para isso? Mas e sempre perpasso por essas questões por um olhar feminino, né? Assim, trazendo olhares femininos para as narrativas, que é meu interesse, que tem sido meu foco no meu trabalho, assim, de uns tempos para cá. Uhum. Eu acho que isso faz, a gente vai encontrando esses temas em comum, né, nessa produção contemporânea realizada em Goiás, né? Esses temas que vão se encontrando, seja ele relativo à ideia de paisagem, às transformações que Goiânia enfrentou nos últimos anos, ou temas relacionados à marcha para o oeste, né? Problematizar essa marcha para o oeste. A gente tem uma série de artistas que têm tocado nesses temas, é verdade. Enfim, isso também acaba mostrando que existe um movimento mesmo, né? Um movimento sistematizado um pouco, tem olhado para esses pontos. Isso também é muito interessante ver como é que a gente tem tentado constituir uma série de imagens que fazem parte dessa historiografia que está acontecendo agora, né? Desse movimento que está acontecendo agora. Bom, acho que a gente pode. O Gilson está aqui. Gilson, beijo, meu amor. Está aí? Oi, Gilson. Meu lindo. Tá em BH? Ih, tá sem áudio. Tá gravando ainda? Pronto. Tô. E aí, meu Tava. lindo? Tudo Obrigada bem, pela gente? presença, Gilson. Não, eu adorei ouvir vocês. Eu estava voltando para casa e fiquei escutando aqui, me identificando num monte de questões. E achei incrível a pesquisa, Benedito. Parabéns. Obrigada, meu lindo. Parabéns pelos apontamentos aí, Fabi e Paulo. Me identifiquei em vários pontos. Fiquei super curioso para ver os desdobramentos e o que isso já fez também. Eu sou um super entusiasta aí de Benedito. Todos somos. Adoro também, amigo. Que bom que você está aqui com a gente. Que bom. Obrigada. Bom, então a gente pode encerrar, né? Olha, eu vou então disponibilizar essa live no meu canal no YouTube. Ela foi gravada e ela vai ficar disponível aí para a gente poder reassistir e documentar esse processo de criação. Sinto falta de registros que vão documentando os nossos processos, né? A gente precisa ter isso armazenado, catalogado, guardado. Então, essa live é quase um documento desse processo que começou há 13 meses atrás, que vai se estender até não sei quando, né? Espero que não se estenda 10 anos, 15, seja uma coisa mais curta.
que eu consiga filmar esse projeto no ano que vem ou daqui 2 anos, né? Mas é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo, Fabi, Gilson. Obrigado. Valeu.